Bem, boa noite, pessoal. Então, como a gente nessa quarentena não está podendo fazer palestra no centro, não está podendo se reunir, então a gente teve essa proposta de estar fazendo algum trabalho aí utilizando a internet. E deixaram para mim aberto o tema, então eu gostaria de propor um tema diferente para a gente não ficar só bitolado só naquilo que a gente vê, né? Porque o intuito da doutrina espírita é justamente isso, a gente raciocinar, a gente pensar por nós mesmos. Claro que a gente, através do conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai conseguindo clarear mais sobre isso, a gente vai conseguindo ter mais liberdade para poder estar vendo outras coisas, vendo outros assuntos, tá certo? Então, dentro disso, a minha proposta é que, já que a gente está nessa quarentena, a gente procurar atender o intuito da doutrina espírita, não só da doutrina espírita, na verdade, o intuito da vida nossa, que é melhorar espiritualmente, né? Esse é o principal objetivo de tudo e até é o grande objetivo da doutrina espírita no mundo hoje, é dar essa ferramenta para que a gente possa conseguir estar realizando, batendo essa meta, vamos dizer assim. Bem, então minha proposta de hoje é a gente criar um plano para a gente conseguir atingir essa meta. Então esse plano, eu batizei ele com um nome muito original de Plano de Melhora Espiritual. Um nome muito criativo, né? Bem, e vamos falar mais um pouquinho dele então. O que seria esse plano de melhora espiritual? Olha, primeiro a gente tem que entender que a gente quer muito, né? A gente às vezes acha que o nosso local onde a gente vive não é bom o suficiente, a gente quer mudar, a gente acha que o nosso mundo é muito ruim, o nosso mundo está perdido. Quando a gente, não, nossa, esse mundo está perdido, não tem o que fazer com esse mundo, não. Essa cidade está terrível isso aqui hoje, piorou demais. Bem, então primeiro que a gente entender que se o mundo for ruim mesmo do jeito que a gente diz que ele está, isso é graças a nós mesmos, tá? Então, se a gente critica muitas vezes que os nossos governantes são ruins, critica que as pessoas à nossa volta às vezes querem nos passar para trás, a gente tem que dar graças a nós mesmos. Nós somos responsáveis por isso. Mas eu não sou ruim assim, não. Fulano muito pior que eu. Nunca que eu ia fazer o que Ciclano e Beltrano faz. Bem, talvez você tenha corrigido algum defeito, tá? Seu que esteja relacionado com isso, mas está tendo outros defeitos que te faz presente e vibracionalmente compatível com todas essas pessoas que vivem aqui nesse mundo, tá certo? Então, peraí, um minutinho, só vou fechar a minha janela aqui, porque vocês vão escutar. Agora tem hospital na porta da minha casa, vocês vão escutar a ambulância toda hora. Desculpa aí. Então, resumindo, se você está aqui nesse plano, é porque você é tão ruim quanto eu e tão ruim quanto qualquer um que esteja aqui. Mas eu não sou ruim assim não, que fulano é melhor do que eu, ciclano é pior do que eu. Olha, eu te garanto que se você não for um espírito missionário, e que se você está assistindo isso aqui, me desculpe se tem alguma Madre Teresa Calcutá escutando aí, um Paulo de Tarso, né, um espírito missionário aí que esteja escutando isso aqui, se você provavelmente você não é um espírito missionário. Então você, assim como eu, está aqui para poder evoluir. Bem, e a evolução do mundo, gente, ela se dá a partir do momento em que as pessoas do mundo evoluem, certo? E qual que é a melhor forma da gente mudar o mundo? É a gente mudar
a nós mesmos, então. A partir do momento que eu influencio as pessoas à minha volta. Gente, vocês podem observar aí que as pessoas que muitas vezes falam muito e não fazem, elas acabam não tendo influência sobre as pessoas. E já pessoas que fazem, que a gente vê atitudes nelas, elas não precisam nem falar, nem dar lição de moral, que acabam influenciando outras pessoas, as pessoas à nossa volta. A gente acaba ficando com vergonha de ser tão ruim perto de uma pessoa tão boa, né? Então, que já fique claro que falar não é o caminho. O caminho é a gente tentar agir. Então, a mudança ela tem que ocorrer dentro de nós mesmos. Bem, então, primeiro para a gente entender o nosso plano, a gente tem que entender que qual é o motivo de nós estarmos neste plano físico. Qual é o motivo de nós estarmos reencarnados aqui hoje? Bem, a gente acabou de falar de evolução, né? O primeiro é a gente evoluir. É um dos motivos da gente estar em um planeta de provas e expiações. E um outro grande motivo é para a gente estar acertando débitos passados que nós contraímos em outras reencarnações, que não deixam também de fazer parte da evolução. Eu só quis separar em dois aqui para a gente estar trabalhando eles mais para frente, tá? Então, nós já chegamos aqui com algumas dívidas, né? Então, um dos motivos da gente estar aqui é para a gente estar acertando isso com alguém. Então, tudo que a gente faz, a gente vai ter um acerto lá na frente. Essa colheita, ela é obrigatória. Ou boa ou ruim, a gente vai colher lá na frente. Bem, o outro ponto é a gente entender que para a gente conseguir melhorar espiritualmente, tudo está interligado. Nós temos que entender que o corpo físico ele está interligado com o espírito, tá? Então coloquei um esqueminha aqui para a gente entender. Eu simplifiquei em corpo físico, perispírito e espírito. Mas dentro disso, a própria doutrina espírita já nos fala de inúmeros outros veículos de manifestação da consciência, vamos dizer. Tudo que eu coloquei aqui, sendo físico e espírito, eu resumi em corpo físico e perispírito, mas nós temos outros corpos mentais, né? Entre outro tipo de veículo de manifestação, mas o principal para a gente estar trabalhando aqui nesse plano de melhora espiritual é o corpo físico, tá? E eu coloquei esse esqueminha de perispírito aí para representar a união do perispírito com o corpo físico. Que através do espírito, o corpo físico recebe. Desculpa. Através do perispírito, o corpo físico recebe as impressões do espírito. E através do perispírito é que o espírito também recebe as impressões do corpo físico. O que significa isso? Que tudo que eu fizer com o meu corpo vou estar gerando consequências no meu espírito. E tudo que eu fizer no meu espírito está gerando consequências no meu corpo físico. Bem, vejamos só. Quando nós estamos com vamos dizer, eu estou nervoso por alguma coisa, com algum tipo de estresse, algum tipo de problema, esses problemas eles são mentais, então eu vou ligar esse tipo de problema mental juntamente com o meu espírito, tá? São coisas diferentes, mas acabam que espiritualmente eu estou mal. Se eu tivesse esse espírito, a gente diz espiritualmente tranquilo, vamos dizer, se eu tivesse com paz de espírito naquele momento, eu não estaria estressado, certo? Então é um problema espiritual. E através dessa falta de tranquilidade, desse problema espiritual, problema mental, eu vou estar gerando problemas no meu corpo físico. Vejam só, a gente não acaba tendo ataques de gastrite, às vezes disenteria, a gente não causa reações no corpo físico quando a gente está com esse tipo de problema?
Bem, então não só com estresse, mas todos os outros tipos de problema, qualquer tipo de pensamento negativo, né, ele traz problemas para o seu corpo físico. E da mesma forma, o corpo físico, alimentação desregrada, consumo de vícios, entre outros. Tudo que a gente faz no nosso corpo físico gera consequências no nosso espírito. Bem, então, dito isso, dá para a gente entender que não tem como a gente melhorar espiritualmente sem que a gente melhore também as nossas condições corporais, ou seja, nossas condições físicas. Nós vivemos num mundo físico, então os dois são importantes, tanto o espírito quanto o corpo físico. Tudo tem que ter equilíbrio. Se a gente viver em função somente de religião, exemplo, ou seja, a gente acha que a gente está cultivando somente o espírito, a gente acaba que deixa o corpo de lado e vai trazer consequências para nós, tá? Então, se alimentar bem é importante, fazer exercícios é importante, tá certo? Bem, e aqui eu resumi então em corpo e espírito. Olha, dentro de espírito a gente pode separar entre mente, pode separar entre outras funções espirituais, outras coisas espirituais, mas eu quis resumir para a gente estar trabalhando, que é o que existe dentro das nossas possibilidades hoje de estar trabalhando. Então, os problemas do espírito, e olha que já são muitos, vocês vão ver para frente que é muita coisa para a gente estar trabalhando. E os problemas do corpo, tá certo? E esse corpo, então o espírito eu coloquei junto com mente aí, como se fosse uma mistura da mesma coisa, tá? Apesar de a gente saber que não é, mas o nosso espírito passa a impressão, passa os comandos para o nosso corpo através da nossa mente. Então o espírito ele é muito mais complexo do que a mente, tá? Bem, e como a gente disse, então é muito difícil a gente conseguir estar de bem com um, sendo que a gente está de mal com o outro, tá certo? Então, para a gente estar bem, a gente tem que estar bem de corpo e espírito. Tá. E o que nós vamos falar do corpo? Então, hoje a gente não vai falar de tudo, tá, pessoal? Então, estou fazendo esse primeiro vídeo para vocês aí, e à medida que o tempo for passando, a gente vai trabalhando outros vídeos, que é contínuo trabalho desse plano de melhora espiritual. Bem, então algumas perguntas. O quanto eu devo cuidar do meu corpo? Não é vaidade ficar se preocupando com a aparência? Bem, é claro que é vaidade ficar se preocupando com a aparência, desde que extrapole um equilíbrio. Veja só, nós precisamos ter um corpo saudável, tá? Para a gente poder atingir os nossos objetivos espirituais. Se a gente não tiver com o corpo debilitado, em vez da gente ser pessoas para estar, a gente poderia ser pessoas para estar prestando auxílio para alguém, ou seja, está tendo uma função, né, no nosso planeta de auxílio a alguém. E agora, se eu estou com a saúde debilitada, eu não consigo fazer isso e, na verdade, eu vou ser mais um para ser ajudado, né? Então, se nós viemos com alguma função de estar auxiliando alguém, auxiliando as pessoas ou cumprindo algum trabalho nesse planeta, que com certeza a gente veio com algumas missões, se eu não cuidar de mim mesmo, eu não consigo atingir, né, esse objetivo. Tá, e o quanto eu devo cuidar do meu corpo? Bem, isso aí quem vai dizer é só você mesmo. É quando você olhar para dentro de si e pensar assim, gente, agora eu tô, Henrique, será que o que você está fazendo agora, você está fazendo para se cuidar, para estar bem consigo mesmo, ou você está fazendo porque você quer
aparecer na sociedade como sendo uma pessoa bonita, uma pessoa. Você quer aparecer de alguma forma, que isso aí é egoísmo, é orgulho, na verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? E quem vai saber dizer onde começa e termina essa vaidade, esse orgulho, é você mesmo. Às vezes o que é parâmetro para você, que você acha que é exagero, para mim não é. E às vezes o que é para mim é exagero, para você não é. Então, nós não sabemos qual que é a realidade do outro e quem vai saber dizer isso é você mesmo. Se você estiver bem, cara, eu sou bem malhando 3 vezes por dia. Eu acho que isso não é exagero. Eu acho que eu necessito disso. Poxa, com certeza para mim vai parecer que é orgulho. Com certeza vai parecer que é vaidade. E eu vou estar pecando porque eu estou te julgando ainda. Você ainda está me causando esse problema ainda. Porque além de você estar cometendo um erro, eu achar que você está cometendo um erro, eu ainda vou estar te julgando e também vou estar cometendo esse erro. Ainda está gerando esse. Está tendo esse problema e está criando um problema para mim. E olha que. E provavelmente, às vezes, não, às vezes é seu trabalho. Você, para poder conseguir pessoas que que vão ser seus clientes, exemplo, você é um personal, você precisa de pessoas para ser seu cliente, você tem que mostrar que você consegue atingir também uma alta performance. Então, às vezes você necessita daquele tipo de trabalho e que eu sei que no mundo material é complicado, cara. As aparências mandam muito. Então, se você, às vezes não é nem porque você se sente que com uma certa vaidade para poder atingir aquele patamar ali de corpo físico, assim. Mas é porque você sabe que se você não estiver bem, muito bem fisicamente, até exageradamente, às vezes você não vai conseguir ter aceitação no mercado de trabalho na sua profissão. Eu entendo perfeitamente isso, tá? E quando eu disse de julgamento e tal, que você está me causando um problema, eu estava fazendo uma brincadeira, tá bom? Então, quem vai saber esse limite, o limite do quanto que você tem que comer ou não, o quanto que você tem que trabalhar o seu corpo ou não, isso é só você. Você que vai saber o quanto você está privando o seu corpo até a ponto de fazer mal por causa de um orgulho, né? Isso aí não tem como ninguém te falar nada. Tá. Um outro ponto é que é o seguinte, como a gente disse, que o corpo ele é um instrumento de melhora espiritual. Vejamos bem. Suponhamos que você tenha, sei lá, um carro muito velho aí. Você não zela do seu carro. Você não leva ele para dar manutenção, o carro só anda sujo, o carro só anda estragado, né? Não tem. O que acontece? No momento em que você vai precisar desse carro, às vezes ele vai te deixar na mão, tá? Então, na hora que você precisa dele para ir trabalhar, você precisa sair para trabalhar, ele te deixa na mão e você acaba perdendo um dia de serviço. Então, é a mesma analogia. Você tem que cuidar do seu corpo. O seu corpo é o veículo de manifestação da sua consciência. Então, você tem que cuidar dele para que, a hora que você necessita dele para o trabalho, ele esteja em plenas condições de uso. Bem, pensando por isso, então vamos agora inverter e nos colocarmos do outro lado. E se eu tiver uma Ferrari, então, porque eu acho que eu tenho que ter essa Ferrari e compro essa Ferrari e vou sair com ela agora. O que acontece? Aí você pensa, cara, eu não vou pôr ela na rua não, tem risco de roubar. Então alguém pode arranhar meu carro, né? Então eu não vou colocar ela para poder trabalhar. Ou seja, você tem um carro muito bonito, o melhor que existe hoje no mercado, mas ele não te serve para nada porque você não utiliza para o trabalho, tá certo? Então é a outra analogia. Então o corpo, gente, ele é unicamente um instrumento de melhora espiritual. Então nós temos que estar sempre com equilíbrio, tá?
Não exagerar, porque vira vaidade. Não desmanzelar, porque você deixa de ter amor próprio, tá? Bem, e o que, que a gente vai então, no nosso plano de melhora espiritual, nós vamos estar falando um pouco aí de alimentação. O que, que a gente pode estar falando de alimentação? Exemplo, um assunto muito polêmico dentro disso aí no espiritismo é carne vermelha. Então, comer carne vermelha. Carne vermelha, vou dar uma brecha com um spoilerzinho aí das próximas conversas nossas, mas carne vermelha é um alimento que traz muita energia densa, né? Então tem lá todo as células da proteína animal, ela tem mitocôndrias, e essas mitocôndrias elas são bastante produtoras de ectoplasma. Então no momento da morte do animal, ele acaba que exaurindo essas células dele com ectoplasma de tensão, aquela coisa de medo, porque ela está passando por algo terrível. Então está carregando aquilo ali com energias negativas, tá? E a carne branca tem também seu peso, mas já é um pouco menos em relação a isso. E tem o outro ponto também que é físico, que a carne vermelha ela tem uma digestão mais complicada. Olha, eu não estou falando para você, ninguém vai deixar de comer carne vermelha, tá? Até porque o espiritismo não fala para ninguém deixar de consumir nada, ele não te diz nada que você tem que. Quem vai saber disso é você mesmo, em questão sua questão consciencial. Se você acha que você está preparado para ser vegetariano, vegano, ótimo. Mas se não tiver, você não vai ser julgado por conta disso. O que a gente vai pontuar aqui é a questão da qualidade da alimentação, tanto para o corpo quanto para o espírito, tá? Mas a gente tem, por exemplo, Chico Xavier comia carne, Edivaldo Franco, que são duas pessoas muito renomadas dentro da doutrina espírita, come carne, né? Então, assim, claro que se você conseguir ir deixando, se você conseguir diminuir, já é um passo enorme, cara, já é um passo com perna de pau, vamos dizer assim. Bem, e exercícios físicos? Como eu disse, exagerar, a gente vai estar trabalhando sobre isso, vai estar falando dos benefícios de exercícios físicos, né, tanto para o corpo quanto para o espírito, tá? Vamos falar nisso em algumas conversas mais para frente. Bem, do espírito, então tá. Então a gente falamos de dois pilares. O primeiro é o corpo e o segundo a gente vai falar do espírito. O corpo, alimentação e exercício. E o espírito a gente vai falar do quê? Bem, o espírito e mente, como a gente falou lá atrás, se confundem no nosso plano, mas isso é uma forma grosseira de pensar. O espírito ele é muito mais amplo. O espírito é quem você é de verdade, tá? O espírito é você. Não pense que você é um corpo e que tem um espírito. Não. Você é um espírito com um corpo. Que isso que fique bem claro. E a mente, o que é a mente? A mente ela é o veículo, né, de manifestação do pensamento. Vamos dizer assim, tá? Bem, e então acaba que no plano o que a gente tem para fazer para auxiliar o espírito é só através da mente. Tá? Então por isso que eu separei entre corpo e espírito para ficar mais didático, mas poderia estar separando entre corpo e mente. Mas eu acho que o espírito fica uma coisa mais complexa, mais para a gente estar trabalhando junto, como por exemplo questões de defeitos de vida passadas, exemplo. Então aí já não leva a questão de mente, é uma coisa que vem impressa no seu espírito. Então vai além da mente, tá? Bem, então nós vamos tratar os dois juntos, tá? Bem, o espírito. O que é que nós vamos estar trabalhando no espírito? Conhecimento. Conhecimento é algo importante. O conhecimento do quê? Conhecimento de tudo. Conhecimento de mundo, conhecimento profissional, o que você tem que fazer para se melhorar profissionalmente, conhecimento religioso, tá? Nós agora eu vou destrinchar isso aí um pouco melhor. Correção das nossas mazelas. Então, é outro ponto que nós vamos falar
aqui para poder atingir esses objetivos do espírito. E a conexão com Deus, que é o que a gente diz do orai e vigiai, né? Então, o orai é o que? Essa conexão com Deus, tá? Então, a gente sempre está procurando buscar a Deus, isso é o orai. E o vigiai seria essa correção das mazelas, essa busca do conhecimento, isso é o vigiai, tá? Não adianta nada eu só orar e não fizer nada para me melhorar. Bem, então o que a gente vai trabalhar aí dentro do conhecimento? Nós vamos falar aí de conhecimento religioso e conhecimento mundano. Eu separei desses dois aqui. O religioso é o qual? A gente estudar a doutrina. Então nós vamos falar da doutrina espírita, vamos estar estudando sobre isso, né? E principalmente sobre a doutrina espírita. E o conhecimento mundano. O que seria conhecimento mundano? É das nossas experiências, tanto profissionais quanto do nosso dia a dia. Viagens, tá? Eu acho viagem um tipo de conhecimento, uma forma de adquirir conhecimento bastante interessante, que a gente sai daquele mundo nosso e vê coisas totalmente diferentes durante uma viagem, culturas totalmente diferentes da nossa, e a gente acaba abrindo a mente, coisas que a gente achava que não dava certo, a gente acha que agora a gente começa a entender que dá certo, coisas que a gente julgava ser errado, a gente vai aprender um pouco mais, vai acabando entendendo que não é da maneira que a gente pensa. Bem, e conhecimento profissional. Por que eu coloquei profissional, gente? Porque é bastante importante a gente ter um propósito de vida, tá? Então, esse profissional pode ser voluntário, exemplo, tá? Mas eu acho que é bastante importante a gente ter algum tipo de ocupação. Já ouviram a frase famosa, mente vazia, oficina do diabo? É bem por aí mesmo. Quando a gente não tem algum propósito, a gente acaba dando espaço para quê? Para aquele vazio de como se estivesse faltando algo. Então, a gente dá isso aí uma, vamos dizer assim, uma preconização de uma depressão. Tá? Então, e a depressão a gente considera ela como sendo uma doença do espírito. Então, grande parte, claro que existem inúmeros fatores que influenciam uma pessoa depressiva, a se tornar depressiva. Mas, com certeza, essa falta de ocupação é um fator que atinge bastante, que é responsável por grande parte disso aí, tá? Bem, e conhecimento acadêmico. Simplesmente é o seguinte, gente, a gente não pode limitar o nosso conhecimento do mundo no que a gente sabe hoje. Então a gente está buscando ter outros tipos de conhecimento, principalmente de outras. Ah, eu sou agrônomo, não, então vou começar a ler coisas sobre pedagogia, sobre física, sei lá, para a gente ter mais amplidão, mais conhecimento do mundo, tá? Eu acho bastante importante trabalhar isso aí nesse plano de melhora espiritual. Bem, tá. Correção das mazelas. Então, o que eu vou propor para vocês nesse decorrer? Que a gente faça uma lista dos defeitos que você acha que você tem, tá? E das qualidades que você acha que você tem. Bem, se a sua lista de defeitos for menor que a sua de qualidades, tem algo errado com você. Tá? Já vou te dizendo isso. Com certeza você tem muito mais defeitos do que qualidade. Tá? E na verdade não era nem precisava dessa lista de qualidades, que a gente não vai trabalhar ela, mas ela é só para você saber o quão pequeno você é, para nós nos colocarmos no nosso lugar. A minha lista de defeitos deve dar deixa eu pensar aqui, umas 1830 páginas. Mas as de qualidades, se tiver 2 linhas, eu acho suficiente. Então, assim, nós vamos estar trabalhando isso aí com a lista, com a sua própria lista, vai pegar ela e nós vamos estar falando nela durante esses trabalhos aqui nossos. Então, um exemplo, eu sou impaciente. Então, durante esse trabalho nosso aqui, a gente vai estar falando, como que eu faço para ser mais paciente?
Eu acho que nós temos que o quê? A gente tem que aprender a, quando tiver com algum tipo de impaciência, respirar fundo, pensar, ter mais resignação, saber que tudo passa, né? Então, assim, nós temos inúmeras formas de trabalhar com essas mazelas e a gente vai trabalhar um pouco de cada uma delas aqui, que a gente conseguir lembrar, né? E quem tiver sugestão pode me mandar aqui, a gente vai estar tentando falar sobre elas um pouco aí. Bem, conexão com Deus. Esse fator é extremamente importante para esse plano de melhora espiritual. Então a gente vai falar um pouco de meditação. Essa meditação, gente, não é você sentar num tapetinho, colocar os dedos aqui assim. Não. O simples fato de você parar um minuto do seu dia, olhar, limpar a mente. Falar assim, eu não vou pensar em nada de origem material nesse momento. Gente, vocês vão ver o tanto que é difícil. Eu te digo que nesse um minuto você vai ter muita dificuldade de, ao menos em um momento, você vai se pegar pensando em algo do seu dia a dia. Eu te garanto. E à medida que a gente vai trabalhando isso aí, você vai ver que você vai melhorando. Você vai conseguir ter mais concentração em limpar a sua mente sobre isso. E aí, esse benefício da meditação, a gente vai estar falando sobre eles também durante o nosso trabalho. Eu vou dar sugestões para vocês de como fazer esse tipo de meditação. Tá? E coisas simples da gente fazer no nosso dia a dia. Respirar 10 segundos, sabe? Uma mudança, às vezes no momento que você está estressado, você respira 10 segundos. Você muda o seu padrão vibratório. Você muda o restante do seu dia com 10 segundos. Tá? Bem, essa limpeza mental, então que a gente vai estar falando sobre ela. Contato com a natureza, nós vamos estar falando sobre isso. Vocês já repararam que é o seguinte, o ser humano vai lá, destrói a natureza. Ele não quer uma árvore na porta da casa dele porque faz sujeira. Quer cortar essa árvore porque ela faz uma sujeira danada. Mas, na hora que ele quer relaxar, que ele quer tirar umas férias, para onde que ele vai? Ele vai para a praia, né? Ele vai para a praia, ele vai para o rio, ele vai para o córrego, ele vai para a cachoeira, ele vai para o meio do mato, ele vai para algum lugar relacionado com a natureza. Ele não vai para o meio do centro de São Paulo, não, para relaxar, não. Engraçado isso, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que quando a gente quer se sentir bem, a gente tem que estar em contato com a natureza. Tá? É algo que influencia a gente bastante para que a gente possa estar nos sentindo bem. E o outro ponto, e o último e mais importante, é a oração. Através dela, nós vamos nos sintonizar com Deus e a gente vai conseguir ter auxílio espiritual para a gente conseguir atingir esse objetivo nosso, que é a nossa melhora espiritual. Tá certo? Bem, pessoal, então, eu não sei se vocês entenderam o intuito, o que a gente vai fazer durante esse plano de melhora. Nós vamos estar no nosso dia a dia, no nosso trabalho aqui, a gente vai estar falando disso. Falando o quê? De conhecimento, de correção das mazelas, vai estar falando de meditação, vai estar falando de leituras. Nós vamos estar falando de exercícios, de alimentação, vamos estar falando de todos os benefícios e a gente vai montar um plano, tá? Uma rotina para a gente conseguir atingir esse nosso objetivo principal, tá certo? Então, até a próxima e a gente vai falando e vamos estar junto aí, tá certo? Obrigado e boa noite.